noite a todos. Mais uma vez juntos, alegria muito grande nessa noite de frio, né? Mas para estudar um pouco, para partilhar um pouco, né, dos nossos pensamentos, dos nossos entendimentos. Não existe frio, não existe nada. O importante é a vontade de estarmos aqui juntos. E eu gosto muito de vir aqui. Hoje eu trago para vocês um tema que eu acho que nós vamos ter que refletir bastante sobre ele. Devido à importância, devido à responsabilidade, devido à gravidade. Hoje eu queria falar com vocês sobre a educação responsável dos pais. Eu quero abordar principalmente a responsabilidade que nós pais e nós mães temos quanto à educação de nossos filhos. Eu deixo aqui bem claro que todos nós tivemos, temos, continuaremos tendo erros e também acertos. E tudo que eu vou apontar faz parte dos nossos erros e dos nossos acertos. Se compararmos a geração passada, eu diria 30 anos atrás, mais ou menos, com a dos dias de hoje, nós temos um mundo totalmente mudado. A ciência biológica evoluiu muito, com os novos medicamentos, com as descobertas de novas curas. A tecnologia das comunicações deu um salto vertiginoso, salto para o futuro, ligando a tudo, a todos, o tempo inteiro. E os transportes? Com um grande número de aviões, navios, trens, carros, que nos levam de cá para lá, como se todos os lugares fossem ali mesmo. A educação? Bem, a educação veio na contramão de todo esse espetacular progresso. Ou seja, regrediu. Regrediu tanto que nós estamos trazendo a educação como tema de hoje. Nós tivemos a evolução, progresso, melhorias em quase todos os setores. Mas grandioso, imenso, eu diria descomunal até, foi o retrocesso na educação que nós, todos, com raras exceções, demos aos nossos filhos. Eu digo novamente, raras exceções. Isso, na atual conjuntura, é inegável, é inquestionável. E está aí para quem quer ver, mas também para quem não faz nenhuma questão de ver. Mas como foi que nós deixamos isso acontecer? Porque nós nos mantivemos e ainda nos mantemos olhando para as nuvens, apreciando a paisagem, fazendo de conta que nada está acontecendo. Ou então, que isso não me pertence, que isso não é da minha responsabilidade. O porquê de isso ter acontecido? O porquê do retrocesso da nossa educação? Acontece, meus irmãos, que todos nós ficamos maravilhados com o progresso, deslumbrados com as possibilidades de termos casas lindas, maravilhosas, financiadas, com a oportunidade de termos carrões importados,
televisões em todos os cômodos da casa, no quarto, na sala, na cozinha. E também equipamentos de última geração. Também a possibilidade de fazermos viagens de longa distância, de aviões, hospedagens de hotéis de 4 e 5 estrelas. Que bom, né? Mas que beleza! Quantas maravilhas nós trouxemos para as nossas vidas. Mas tudo isso teve um preço. Um preço caro, muito caro. Mais caro do que tudo isso que nós gastamos para ter todo esse progresso. E nós temos, sim, que nos sentir responsáveis, eu digo todos nós, por nos descuidarmos da educação de nossos filhos. Nós temos que nos sentir responsáveis por nos descuidar da educação de nossos filhos. Enquanto todos nós, sobre a alegação de que queríamos dar aos nossos filhos o melhor, queríamos dar para eles aquilo que nossos pais não tinham nos dado. Trabalhamos com isso dia e noite. Queríamos dar aquilo que não tivemos. Alguns trabalhavam até sábado, domingo, feriado, 2 turnos, 2 empregos. Marido, mulher, da ânsia de cada vez mais ter um poder financeiro e com isso poder pagar escolas para os nossos filhos, creches, brinquedos caros, roupas de grifes famosas, tudo do bom e do melhor materialmente para os nossos filhos. Alegando o benefício dos nossos filhos, buscamos também, é óbvio, o nosso próprio benefício, o nosso luxo, o nosso conforto. Não que isso seja proibido, meus irmãos. Não que isso deva ser criminalizado. Claro que não. Pois todos nós temos o direito de ter conforto. Temos o direito de ter conforto, sim. Mas não ao custo de sermos displicentes ao ponto de termos descuidado da educação dos nossos filhos. Ao ponto de não cuidarmos da correta e segura educação dos nossos filhos. Quando eles eram muito pequenos, nós, para poder trabalhar, os deixávamos aos cuidados das creches, ou das babás, ou também das avós. Com isso, enquanto estávamos desavisadamente imaginando estar beneficiando nossos filhos, dando a eles do bom e do melhor, uma de pessoas, eu diria, moralmente menos evoluídas, uma ala de pessoas mal intencionadas, encontraram aí uma brecha, a brecha que queriam para avançar sobre as nossas crianças, sobre a inocência das nossas crianças, avançar sobre a fragilidade das nossas crianças. Esses seres, nossos irmãos em Deus, oportunistas, por serem muito evoluídos intelectualmente, mas eu diria que pouco moralmente, tem o seu orgulho, o seu egoísmo no mais alto grau, instigando, insuflando a sua ganância, a sua avidez por riquezas,
o desejo desenfreado de poder, de dominação, de subjugação e, se possível, até de escravidão. E esses, eu diria, espertos, enxergando o caminho por nós deixado livre, avançaram, dominaram as nossas escolas, doutrinaram os nossos filhos, inverteram conceitos e critérios, mudando interpretações da verdade histórica da nossa civilização. Com a fatídica lei da palmada, vocês se lembram? Tiraram o direito dos pais de educar os filhos, transferindo assim a autoridade sobre as crianças para o governo. Tiraram o direito dos pais de educar seus próprios filhos. E nós ficamos olhando tudo isso, sem esboçar qualquer reação, dando até a impressão que o governo, ao assumir a responsabilidade sobre a educação de nossos filhos, tinha aliviado o peso da nossa responsabilidade na educação. Eles também se apoderaram de grande parte das mídias escritas, faladas, televisadas e colocaram em pauta programas insuflando desentendimentos entre religiões, raças, etnias, opções sexuais e principalmente afastando os jovens dos seus pais de sangue, afastando os jovens daqueles pais que os geraram. A intenção com isso é simplesmente desacreditar e acabar com a instituição chamada família. Além disso, estamos vendo o crime sendo valorizado, as drogas sendo legalizadas, as artes, as culturas serem prostituídas e degenerando tudo aquilo que sustentava o bom convívio em família e em sociedade. Tendo assistido a tudo isso acontecer e continuarmos como meros observadores dessa revolução negativa, dessa degradação perniciosa, hoje nós nos pegamos constantemente reclamando do comportamento alienado dos nossos filhos. Hoje nós reclamamos daquilo que deixamos acontecer. Nós reclamamos da falta de respeito dos filhos para conosco, os pais. Da falta de vontade que eles têm de estudar, de trabalhar. E da falta de vontade de um dia ter a sua própria família. O interesse dos jovens se prende hoje em jogos virtuais, redes sociais, ao sexo irresponsável, aos estimulantes, aos antidepressivos, às drogas, o fumo, a bebida e outras coisas afins. E nós procuramos nos isentar, nos escondendo atrás da desculpa, dizendo: eu fiz tudo o que pude pelo meu filho. Eu fiz tudo o que pude pelo meu filho. Dei do bom e do melhor para ele. Sério? É verdade mesmo? Nós fizemos tudo o que pudemos pelos nossos filhos? Não, gente. Não mesmo. Nós não fizemos pelos nossos filhos tudo o que podíamos. Eu me incluo no que eu estou falando. Nós não fizemos pelos nossos filhos o mais importante, o mais essencial, que era cuidar
pessoalmente da educação dos nossos filhos. Cuidar pessoalmente da educação dos nossos filhos. Porque nós delegamos essa nossa responsabilidade. Meus irmãos, pensem comigo. Os nossos filhos são a nossa continuação. A continuação da humanidade. São a esperança de um mundo melhor. Eles serão os responsáveis, a nova geração, que irão fazer a gestão do mundo que nós teremos daqui para frente. São eles que deverão tomar conta de nós na velhice. Pensem nisso. Reflitam sobre isso. Pensem na importância que era nós cuidarmos pessoalmente da educação de nossos filhos. Como pais e mães, como chefes de família, de todas as responsabilidades que tivemos nessas funções, de pais e mães, de chefes de famílias, qual delas era a mais importante? Qual era a nossa maior responsabilidade como pais e mães e chefes de família? Trabalhar incessantemente para ter uma casa melhor? Com isso, tendo 2 empregos, para poder ter carrões na garagem, pagar escolas caras. Essa era a nossa maior responsabilidade? Sem dúvida, né? Sem dúvida que não. A nossa maior responsabilidade era e sempre foi e sempre será, como pais de família, nos responsabilizarmos pela educação pessoalmente dos nossos filhos, a criação, a educação de todos eles. Essa era a nossa maior responsabilidade, a nossa obrigação primeira. Tem uma preleção que eu mesmo fiz, chamada Esta é a sua melhor vida. Repetindo, esta é a sua melhor vida. Que pode ser encontrada no Facebook, na página Palestras do Heitor. Nessa preleção eu faço uma explanação de toda a imensa preparação que o Espírito passa antes da sua reencarnação. Não é 1 ano, 2 anos, não. São dezenas de anos, às vezes centenas. Para depois vir aqui e reencarnar. Antes de nascer, lá no plano espiritual, a família do reencarnante foi escolhida de tal forma que o Espírito, nosso Filho, pudesse encontrar os desafios necessários e receber ainda de nós a proteção possível para que com isso ele pudesse crescer e evoluir. Queridos pais, queridas mães, esta é a verdade. As nossas famílias não são perfeitas. E é justamente por isso, por não serem perfeitas, que esse Espírito, nosso Filho, precisou reencarnar nela. Vejam bem, pela imperfeição da nossa família, é que ele precisava reencarnar nessa família que ele escolheu. Ele precisava exatamente das qualidades dos pais.
e também dos defeitos de toda a família que ele escolheu como sua. O objetivo, a meta, a obrigação de nós pais não é oferecer aos nossos filhos as melhores coisas materiais que há no universo, que há no comércio. Não. Mas sim oferecer a esses nossos filhos o nosso melhor. É dar o que tem de melhor em nós, principalmente as nossas qualidades e as nossas virtudes. Mas até os nossos defeitos servem, e muito, para a aprendizagem dos nossos filhos. Todavia, daqui a algum tempo, uma hora, estaremos frente a frente com a nossa própria limitação, vejam bem isso. Sempre haverá algo que não poderemos fazer pelo nosso filho. Nesta hora, devemos ter paz. Aquilo não podemos fazer. Temos que ter muita paz, compreensão. Pois talvez seja essa a hora que o nosso filho tenha que superar sozinho alguns desafios para a sua própria aprendizagem. Muitas coisas que não podemos fazer, provavelmente sejam esses os desafios que os nossos filhos tenham que vencer sozinhos nessa nova vida. Nesse momento, lembremos que o nosso filho nasceu na família certa. Nossa família oferece a ele as oportunidades positivas e negativas que ele precisa para cumprir as suas missões e aprendizados nessa vida. Se o nosso filho for exageradamente protegido, saibamos que no futuro ele será um problema. E problema sério. Nosso filho não terá conquistado a força e a sabedoria necessária para que, ao final de sua vida, ele pense: valeu a pena viver essa vida. Tem um conto, uma historinha, que diz assim: uma criança encontrou um casulo com uma borboleta, e essa se esforçando para sair do casulo. A borboleta se esforçava para nascer, presa no casulo. A criança, vendo aquilo, com muita dó daquele animalzinho, fazendo aquele esforço tremendo para nascer, a criança resolveu ajudar. E com todo o cuidado do mundo, a criança foi quebrando a casquinha do casulo, ajudando a borboleta a se libertar. Acontece, meus irmãos, que a borboleta precisava sozinha quebrar aquele casulo, para que, fazendo esse esforço, ela criasse força nas suas asas, e ao nascer tivesse forças para voar. Ao quebrar a casca do casulo, a borboleta se viu livre, sem força nas asas, e foi para o solo, sem conseguir mais voar, e morreu por não conseguir se alimentar. O interessante é que, aos olhos do menino, ele fez tudo o que pôde, fez tudo mesmo, para ajudar aquela borboleta. Meus irmãos, pais, mães,
quando nós quebramos o casulo de nossos filhos e não deixamos eles criarem suas próprias forças, nós estamos criando filhos fracos, filhos despreparados para a vida, filhos que não poderão viver bem esta vida. Nossos filhos nasceram para enfrentar dificuldades também. Fiquemos felizes quando eles as encontrarem. É assim que a encarnação desse filho será útil, para que esse espírito aprenda e evolua. De si, ofereça ao seu filho o melhor que você pode. Mas tenha certeza que isso não será tudo o que ele precisa. A vida é dele e ele terá que caminhar por si só. Isso vale para o filho adulto e vale para a criança. Todos eles terão que se virar, que aprender a enfrentar as dificuldades que a vida se lhe apresentar. A culpa costumeiramente vem da não aceitação de nós pais, da não aceitação dos nossos próprios limites e do medo de se arrepender de não ter feito pelos nossos filhos muito mais do que era a nossa capacidade. Isso no futuro. E isso gera confusão. Porque os desafios, as dificuldades não devem ser vistos como uma coisa negativa. Na verdade, as dificuldades devem ser vistas como coisas positivas, porque elas nos ajudam no nosso aprendizado. Nós todos somos filhos de um Pai Celestial, amoroso e generoso. E sempre nos será dada a oportunidade de corrigirmos as nossas falhas, de corrigirmos os nossos equívocos e corrigirmos até essa nossa atual displicência nessa geração de não cuidarmos tão bem como nossos pais cuidaram de nós. Deixemos então um pouco de lado os compromissos sociais que todos temos. Deixemos um pouco de lado os objetivos materiais e as nossas vontades pessoais. E voltemos, enquanto é tempo, os nossos olhos para os nossos filhos. Tenham eles 3 ou 30 anos, não importa. Temos sim que lutar pela nossa prole. Eles são os nossos compromissos dessa vida. Eles são as responsabilidades que nós trouxemos para essa vida e também serão o nosso êxito ou o nosso erro que nós levaremos dessa vida. Vamos fixar a nossa atenção em tudo o que é ou que possa ser pernicioso para os nossos filhos. Tudo que for ruim para nossos filhos. Sejam eles mal educadores, mal políticos, traficantes, viciados, criminosos, sejam quem forem. Vamos defender os nossos filhos daqueles que podem lhe fazer mal. Vamos recuperar o tempo perdido, vamos lutar para deixar pelo menos um mundo um pouco melhor para esses nossos filhos. Meus queridos, errar inconscientemente é uma falha. É uma desatenção.
mas se manter em erro é, sem dúvida alguma, uma infração moral que cometemos, um pecado que cometemos. A educação de nossos filhos, nós, pais espíritas, tem que ter uma extensão muito mais ampla ainda. Sabedores que somos que Ele é um espírito imortal, vestindo um corpo material, que o permite agir na vida terrena, este filho precisa não só de educação intelectual, mas também de educação espiritual, educação religiosa e moral, para com isso conseguir utilizar as suas faculdades e aprimorar as suas virtudes. E assim, o nosso filho criar para si um destino venturoso, tanto na terra, quando for para a vida espiritual. Assim, a educação espírita prepara os nossos filhos para um destino mais feliz, pela adoção de atitudes morais elevadas em todas as fases da vida corpórea e principalmente perante as lutas evolutivas. O Evangelho segundo o Espiritismo é categórico e nos alerta no capítulo 14, endossando o alerta que eu estou aqui fazendo. Lá na introdução dos Espíritos, no capítulo 14, diz assim: compreendei que quando vós produzides um corpo, quando gerais um filho, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir aqui na terra. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em fazer este espírito se aproximar de Deus. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprir-se. Os vossos cuidados, a educação que lhes dareis, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Mas lembrai-vos que quando vós, pais, voltardes à pátria espiritual, Deus vos perguntará, está no nosso Evangelho: que fizeste? Deus falando: que fizeste com o meu filho que foi confiado sobre a vossa guarda? Que Deus nosso Pai nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que assim seja. Muito obrigado.